Dando continuidade, galera, vamos para o exemplo número 2, tá? Realizar passo a passo o dimensionamento da iluminação geral distribuída de uma sala de aula, tá? Sala de aula, com as seguintes características e especificações. Primeiro, comprimento de 6 metros, largura de 4, altura de 3,15, altura do plano de trabalho em relação ao piso 75 centímetros, teto pintado de branco neve, percebam, aqui já tem uma diferença, aqui já é a característica do nosso projeto, né? E a gente traduziremos isso em números, né? A parede pintada de branco gelo, piso de porcelanato imitando madeira, então piso escuro. O nível de iluminação estipulado foi 500 lux. Nós ainda não fizemos consideração à sala de aula e não olhamos a norma. O certo é o quê? Olhar na norma, né? Para estipular esse 500 lux, nós precisamos fazer igual semelhante aos exercícios da aula passada. Analisar as características, né? Idade das pessoas, movimentação e assim por diante, precisão, e trabalhar em cima da norma, né? O local que vai ser trabalhado, né? Que vai ser o projeto e verificar a norma. Tá? Vamos trabalhar também com um ambiente normal, né? Uma sala de aula normal, limpa, do ponto de vista de limpeza, com manutenção a cada 5.000 horas, tá? E vamos usar a mesma lâmpada e luminária do exemplo número 1, para não colocar tantas variáveis assim no nosso exemplo, tá bom? A partir de agora nós vamos trabalhar aqui com ele e com o nosso exemplo aqui, né? Considerando aqui a aula número 4 e aqui o nosso exemplo, tá? Então aqui o comprimento 6 metros, aqui eu fiz uma cópia, né, de introdutória aqui, de tudo que nós vamos precisar desse exercício e vamos caminhar passo a passo novamente, tá? Fazendo os passos. E por que eu vou fazer aqui de lado, tá? Eu vou colocar aqui de um lado o exercício resolvido, do outro lado o nosso método. Porque é muito importante que vocês entendam que vocês terão que usar o método aqui sugerido. Isso é o quê? É um passo a passo, tá? É um fluxograma. Vocês têm que seguir os passos, né? Trabalhar com a parte da iluminação e depois verificar, tá? Então aqui nós vamos fazer o passo a passo juntos e aqui conferindo e fazendo exercício para que vocês sejam capazes de realizar outros exercícios. No caso, eu quero que vocês façam o projeto, tá, do maior ambiente do projeto de vocês, desculpa, né? O projeto de iluminação do projeto inicial de vocês, tá bom? Lembra do projeto inicial que vocês definiram nos primeiros dias de aula? Tem lá uma kitnet pequena, mas tem um ambiente, pelo menos o cômodo da sala, provavelmente, um ambiente maior. Então eu queria que você tomasse esse ambiente maior, provavelmente a sala, como referência para você fazer o cálculo da iluminação desse ambiente, tá bom? Coloque a sua sala, por exemplo, como um escritório, para ficar mais coerente, para procurarmos na norma, tá? Então considere você num kitnet e você fazendo um kitnet para pessoas que são empresários e que vão trabalhar com a sala como um local de escritório, um local de reuniões, um local de projetos, tá? Você pensando você como um engenheiro projetista, ok? Então vai ser interessante porque isso vai ser o próximo passo do nosso projeto, o cálculo da iluminação, e vamos considerar também o valor, né, do consumo da carga, né, de iluminação a partir também desse projeto. Aí você pode me falar, e os demais cômodos? Fiquem livres, tá? Existem pessoas que fizeram um projeto com quartos maiores, então você pode fazer os outros quartos, mas o que eu vou exigir é apenas um cômodo, tá? Considere o maior cômodo da sua casa como um escritório e faça o projeto para entregar como atividade avaliativa, tá bom? A atividade avaliativa não vai ser somente o projeto de iluminação, mas o projeto completo até o momento, tá? A escolha do tipo de entrada, mas o projeto de iluminação, envolvendo todos os cálculos aí previstos, inclusive, né, a figura de como que está ficando, né? A figura de qual que é a planta baixa aí, né? Sem detalhes, tá, gente? É só um esboço aí da planta baixa do seu projeto e da sua residência, tá joia? Mas continuando, vamos lá. Então aqui a gente vai usar a mesma, nós vamos usar esses mesmos dados aqui, a mesma luminária, a mesma lâmpada, o mesmo reator, e vamos aqui para os métodos, né? O primeiro passo é o cálculo do índice do recinto, então vamos lá. Na verdade, o primeiro passo é a escolha da lâmpada e da luminária mais adequada, mas isso nós já fizemos, tá? Então, o segundo passo, que no caso é o índice de recinto, tá? É igual a K
A vezes B, H vezes A mais B. Quem é o A? Tá lá, 6 metros, B, 4 metros, tá? O H é a altura do meu teto, pé direito de 3,15, menos o meu plano de trabalho, 0,75. 3,15 menos 0,75, tá? Isso vai dar 2,4 e 6 mais 4 aqui, 10, 6 vezes 4, 24. E eu vou achar um K igual a 1. Então, meu índice do recinto ficou igual a 1, tá? Segundo passo, fator de utilização. Tá? Fator de utilização nós vamos trabalhar, vamos ver essa tabela, que no caso é a mesma dessa tabela. Tá? Às vezes fica mais fácil vocês enxergarem aqui. Para o fator de utilização eu preciso do K e preciso também das reflexões. Tá? Nesse caso, quais serão as reflexões? Considerando o teto, branco neve, parede, branco gelo, piso, madeira, nós temos aqui nós temos, tá, o fator de reflexão para cada um tipo dessas cores. Então, aqui, teto, branco ou muito claro, né? Branco neve, teoricamente, é um branco bem claro. Então, aqui 70, né? Muito claro, 70. Parede, branco gelo, é um claro também, né? 50. Então, 70, 50, tá? Piso, eu estou considerando aqui um porcelanato imitando madeira, que seria escuro, tá bom? Então, 30. Então, fica 70, 50, desculpa, escuro, 10, perdão, 70, 50, 10, que fica o 7, 5, 1, tá joia? Pensando em 7, 5, 1, eu vou usar a tabela aqui, tá? E lembrando, essa tabela é fornecida pelo fabricante da luminária, tá? Essa é uma tabela oferecida pelo fabricante da luminária. Então, é você aonde conseguir essa tabela? Através do fabricante, tá joia? Aqui, então, nós temos K igual a 1, e 751. Então vamos só dar um zoom aqui. Então lá, K igual a 1, as reflexões, né? 751. Então nós vamos ter o quê? Da tabela, um fator de utilização de 0,56. Tá? Lá da tabela, fator de utilização 0,56 para K igual a 1 e o conjunto de teto, parede e piso 751. Agora deixa eu só voltar isso aqui que não está respondendo. Aí, garoto. Voltando agora ao nosso slide normal. Beleza, conseguimos. Passamos do fator de utilização. Tá? Professor, se cair num valor intermediário, de novo, vocês vão precisar de uma regra de 3 básica e bom senso, né? Como nós citamos no exemplo anterior, intermediário aqui, 1,5 e 2. Não pode, o valor que você achar não pode ser menor que 0,59, nem maior que 0,67. Ele tem que estar intermediário, tendo bom senso, né? Ele está mais próximo, por exemplo, aqui, ele está mais próximo do 2 ou mais próximo do 1,5? Está mais próximo do 1,5. Por isso ele ficou mais próximo de 0,59, tá? Porque isso aqui não é linear. Por que eu falei interpolação? Porque interpolação é para você descobrir valores seguindo uma lógica não linear. A regra de 3 é linear, tá? Então não vai bater em cima, tá? Se você fizer a regra de 3 aqui, talvez não bata em cima por causa da questão da linearidade. Mas o que importa é trabalhar com bom senso, tá joia? Próximo passo é o que a gente chama de fator de depreciação. Fator de depreciação nós estamos considerando um ambiente normal, com a manutenção periódica de 5.000. Então, normal, 5.000, 0,85. Fator de depreciação da tabela, FD, 0,85, né? Considerando normal e uma manutenção de 5.000. Beleza? Gente, qualquer dúvida, por favor, me chamem no fórum, tá? Não deixem de chamar no fórum, tá bom? Hoje à noite nós vamos fazer uma conversa. Inicialmente eu queria que a gente fizesse no Zoom, só que devido a várias informações, vários problemas que a ferramenta Zoom está tendo, a ferramenta Zoom está propiciando pirataria, roubo de senhas e várias coisas ruins. Então o que eu vou fazer? Eu vou verificar uma forma da gente usar o Hangout, tá bom? Colocar o convite para vocês
no próprio fórum, tá bom? Às 20h30, para tirar dúvidas, principalmente com relação às atividades avaliativas e com relação aos projetos e ao que a gente tiver aí pendente, tá bom? Então, às 20h30 eu vou estar disponível no Hangout, tá? Para nós tirarmos dúvidas, para nós esclarecermos o vídeo também da atividade avaliativa e para nós darmos, de repente, uma visão geral aí um acatado e conversarmos um pouco, tá joia? Então vamos estar disponível. Voltando aqui ao nosso projeto, após o fator de depreciação, nós temos o quinto passo, que é o fluxo luminoso de cada luminária. Então aqui nós temos, vai ser semelhante a esse, porque nós não mudamos a luminária nem a lâmpada, né? Nós temos aqui o valor do fluxo luminoso da lâmpada, o número de lâmpadas e o fator de fluxo luminoso do reator. Tá aqui bem explicadinho, deu os mesmos 5.400. Próximo passo é a determinação do número de luminares. Tá? Então aqui o número de luminares vai ser o comprimento, o comprimento versus a largura, versus o valor de lux de luminância, em lux que eu espero, de acordo com a norma, tá? Dividido pelo fluxo total, dividido pelo fator de utilização e o fator de depreciação. Aí aqui, fazendo esses cálculos, podem fazer e conferir, deu 4.6685. Relembrando, independente do valor que eu tenho aqui, isso não vou utilizar a regra de aproximação, gente. Não vou utilizar, porque isso aqui, pelo projeto, qualquer valor acima de 0 aqui, eu tenho que arredondar para cima, para conseguir atender a norma. Tá joia? Se tivesse dado 4,10, teria que ser 5. 4,05 teria que ser 5. Tá? Luminares, tá? O que é muito importante, gente, é muito interessante essa conta. Ela é muito assim, a gente olha e fala, nossa, de onde saiu essa forma? Gente, entendam, né? Aqui é o número de luminares. Concorda comigo que isso aqui é a área? Quanto maior a área, não vai ser maior o meu número de luminares? Por isso que está no numerador, gente. Quanto maior isso aqui, maior a chance do resultado ser maior. E aí eu vou ter um número maior de luminares. Concorda que isso aqui é iluminância prevista? Estipulada? Por que ela está no numerador? Porque é ela a base de tudo. Eu preciso atender essa norma. Então ela tem que estar no numerador, porque quanto mais lux eu preciso, maior o número de luminares. Por que o fluxo luminoso está no denominador? Porque ele é a questão do quê? Ele que gera vamos dizer assim, a iluminação a partir da lâmpada. Né? Então, quanto maior o fluxo luminoso da lâmpada, menor vai ser a quantidade de lâmpadas necessárias, de luminares, na verdade, desculpa, né? E o fator de utilização, o fator de depreciação, eles estão aqui no denominador, mas eles são números menores que 1. Quer dizer o quê? Quanto menor que 1, maior o número de cima. Quanto mais próximo de 1, não vai mexer com o número de cima, correto? Tá? Então, quanto menor esse número, maior o número de cima. Então, quanto menos cuidado você tiver, menos manutenção, mais lâmpadas você vai precisar para compensar esses problemas, né, de depreciação. Né? E essa questão da utilização também é a relação, né, que a gente já trabalhou lá em cima, né? Que é a questão da tabela, né? Que envolve tanto a dimensão do ambiente quanto a cor, né? A cor que você levou em conta, né? Quanto pior for essa relação, mais lâmpadas você vai precisar. Tá joia? E aí esse número fica aqui. Próximo passo, depois da conferência, é o que? A distribuição das lâmpadas, tá? Aqui ele chama, né, de um espaçamento máximo entre as luminárias de 1,5. Esse é o máximo, tá? Entenda como máximo, né? Nós não podemos passar disso para não comprometer, mas a gente pode trabalhar muito bem com valores menores que esse espaçamento, tá? Aqui é a sugestão. Sugestão que você tenha um espaçamento aí esse espaçamento máximo dividido por 2 da parede, e depois entre as lâmpadas, as luminárias, desculpa, você tem o espaçamento máximo de EL. Aqui a gente fez a conta do EL, né? 1,5 vezes 3,15 menos 0,75 deu 3,6 metros, o espaçamento máximo. É óbvio, né? Daqui até aqui nós temos 6 metros, tem o espaçamento máximo, é esse, e nem é possível, porque tem que caber 5 lâmpadas. Aqui eu não consigo fazer 2 fileiras de lâmpada, né? Pensando aqui, 4 metros por 6 metros, eu não consigo fazer 2 fileiras porque não ficaria uniforme, porque são 5 lâmpadas apenas. Então eu fiz fileira considerando o quê? Que as lâmpadas, elas são luminárias, então elas vão ocupar um espaço aqui central, né? Então aqui eu considerei o espaçamento das luminárias
as luminárias todas no sentido horizontal, aqui instaladas horizontal, onde o maior espaçamento delas vai ficar no horizontal. O espaçamento inicial aqui de 0,6 da parede, o espaçamento aqui inicial de 0,6 da parede, depois entre as luminárias 1,2. Certinho, tá, gente? E coube, né? Olha lá, o espaçamento da parede, quer dizer, máximo entre elas, meu, ficou 1,2 e a metade de 1,2, 0,6 para o espaçamento da parede. Casou bonitinho e eu fiquei dentro disso aqui que é o máximo, né? O máximo da parede 1,8, o máximo aqui da parede daqui 3,6, eu fiquei com 0,6, 1,2. Lembrando que o quê? E da parede? Tem que ficar aqui 1,8 metros da parede o máximo. Professor, mas daqui até aqui dá 2 metros, porque está no centro. Mas lembra que isso aqui é uma luminária, ó. A luminária ela tem o seu tamanho, né? Considerando uma luminária aí de, por exemplo, 40 centímetros, que é uma luminária muito maior que isso, já atenderia esse valor máximo aqui, né? O mínimo de espaçamento. Tá bom? Aí, nesse caso, o oitavo aqui, a gente faz o que? O teste, né? Valida com o luxímetro, depois de instalar todas as luminárias nesse formato, lembrando que cada luminária tem 2 lâmpadas, faria o teste com o luxímetro para verificar se atenderia o 500 lux. E, por fim, o cálculo de potência de iluminação instalado, que seria o quê? 5 luminárias, 1, 2, 3, 4, 5, cada luminária tem 2 lâmpadas, cada lâmpada 32 watts. Então, 5 vezes 2, 10, 10 vezes 32, 320 watts de potência para iluminação instalados, tá bom? Isso somente para esse ambiente. E a partir esse número é o número que você usa no seu projeto também para instalação elétrica, né? Para você calcular o fio, para você calcular a proteção e todos os demais passos do projeto de instalação elétrica, tá bom? Acredito aqui que nós fizemos um projeto bem passo a passo e que vocês são capazes de acompanhar esse passo a passo e calcularem para a planta de vocês, tá bom? Vou colocar exercício proposto também para vocês fazerem, mas eu não vou cobrar na entrega do exercício proposto porque eu quero que vocês foquem no projeto de vocês. Lembrando, né? No maior cômodo, considerando ele um escritório. Ok? Bons estudos e não deixem de ver o último vídeo, que o último vídeo eu vou conversar um pouco sobre como serão as nossas atividades avaliativas. Na verdade, como estão sendo avaliadas, né? Porque já fizemos várias atividades avaliativas, inclusive as entregas, tá bom? Não percam o próximo vídeo. Obrigado, bons estudos.